Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nessa hora eu gostaria de trazer uma meditação da Palavra de Deus e para isso eu gostaria de orar contigo. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua Palavra e queremos te pedir que ao Espírito Santo de Deus que assenta-te conosco e nos ensine em nome de Jesus. É interessante como, diante de tanta tecnologia, o homem tem a capacidade de aprender. E, da mesma forma, a capacidade de desaprender. E o homem tem desaprendido sobre o que realmente tem valor, que é o tema de nossa mensagem nesta noite. Mas Deus tem usado dias como estes para nos trazer profundas reflexões e mudanças. Deus é aquele que tira dos piores momentos as mudanças mais profundas. E nesses dias existem transformações poderosas acontecendo. Eu conheço pessoas extremamente ligadas em roupas, calçados e tudo que é externo. E uma delas publicou a seguinte reflexão: de repente, a roupa de marca, o perfume importado e as joias não servem para mais nada, porque não tem onde exibi-las. De repente, o dinheiro guardado não pode ser usado, porque não se pode viajar ou ir a shoppings. De repente, um carro só é suficiente e a sua casa, que você não gosta de sujar, vai ficar limpa, porque já não podemos estar juntos. De repente, tudo que se precisa é da misericórdia de Deus, porque nada mais importa. Poderoso é ver pessoas reconhecendo que a misericórdia de Deus é o que realmente tem valor. Mas algumas pessoas ainda confundem preço com valor. E o dicionário nos traz essa definição. Preço é valor numérico que se associa a algo. Valor é importância dada a quem se estima. E para que esse ensinamento possa ficar claro, eu gostaria de fazer a leitura do livro de Lucas, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 36 ao 39 e do 44 ao 46. E assim diz a palavra de Deus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorava, regava-o com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. A Bíblia faz distinção entre preço e valor e nos convida a buscar o que realmente tem valor. O texto nos fala de uma mulher pecadora, entre parênteses, como eu e você, e um vaso de alabastro. Coisas têm preço.
O vaso de alabastro tinha preço. Pessoas, gente, uma vida. Aquela mulher tinha valor. E o que é que o Senhor Jesus nos ensina nessa noite? Acima de coisas, pessoas. E o primeiro ensinamento: quando damos valor às pessoas, milagres e mudanças acontecem. E esta pergunta é para você que me ouve. Quem é que você precisa começar a valorizar? A elogiar mais do que criticar? A buscar qualidades, ao invés de usar a lupa para encontrar os erros? Quando damos valor às pessoas, mudanças acontecem. E o texto começa a mostrar que as atitudes de Jesus sempre apontavam para a valorização de pessoas. Veja, no capítulo 7, versículo 36, diz: convidou um fariseu para jantar em sua casa. Um fariseu que, na verdade, era um anfitrião e um inimigo daqueles que o perseguiam. E é interessante, existe um filme chamado Dormindo com o Inimigo. E esse episódio, pelo qual Jesus passava, poderíamos dizer, jantando com o inimigo. E aqui nós vemos algo fora da curva, algo que não era comum. Diz aqui que Jesus estava fazendo uma refeição na casa de Simão. E a Bíblia é maravilhosa e revela detalhes que fazem toda a diferença. O texto correspondente, ou seja, a mesma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, diz que esse homem, Simão, fariseu, ele era leproso. E eu quero destacar que no tempo de Jesus, os leprosos, eles não ficavam dentro da cidade. Ficavam fora da cidade, em vales escuros, por causa das deformidades do mau cheiro que a lepra causava, além de ser contagiosa. E mais, ao aproximarem-se de alguém, ainda gritavam: leproso, leproso, para que se afastassem. Mas para Simão, fariseu, religioso, haviam alguns privilégios. Ele estava dentro da cidade. Ele estava na sua casa. Com certeza, por causa da sua posição social, lhe davam mais valor. E, na verdade, esses fariseus, reunidos na casa de Simão, queriam testar a Jesus, dizendo: curou tantos leprosos, jantaria com um leproso? Mas Jesus sabia o real valor do ser humano e o que significava sentar para comer com aquele homem. Então, nessa noite, nós somos convidados a atribuir às pessoas o verdadeiro valor que nem sempre elas merecem. Como aquele fariseu que queria, na verdade, apanhar Jesus numa armadilha, mas que Jesus nos ensina a dar-lhes valor. Invista. Lembre o quanto são importantes, porque quando damos valor às pessoas, milagres e mudanças acontecem. Segundo ensinamento, quando buscamos a presença de Jesus, Ele resgata o nosso valor. Olha a bênção na sequência. Valorizamos pessoas e Deus resgata o nosso valor como pessoa. Esse é o princípio da honra. E a palavra do Senhor diz: e estando Jesus na mesa, uma mulher pecadora entra na casa. Esta mulher com certeza acompanhava Jesus à distância.
ela já havia presenciado seus gestos de misericórdia, as curas, as restaurações. E com certeza ela foi tocada pelo amor de Jesus, pela compaixão que durante algum tempo ela viu ele ministrando. E assim talvez ela pensou: se ele come com um leproso, há lugar para mim, uma pecadora, perto de Jesus. Aleluia! Há lugar perto de Jesus para mim e para você. E ela demonstra coragem ao invadir aquela casa. E o texto diz que ela chora aos pés de Jesus, enxuga com os cabelos, beija-lhe os pés e os unge com unguento. Tudo isto para valorizar a presença de Jesus. E naquele momento o texto diz que o fariseu que o convidou pensou consigo mesmo: se ele fosse profeta, saberia que aquela mulher era pecadora. Mas Jesus conhecia os pensamentos daquele homem, como conhece os meus e os seus pensamentos. Mas eu quero dizer que Jesus não se enquadra, não se encaixa nos nossos padrões, que avalia as pessoas e cobra pelo preço dos seus atos. Ele está muito mais interessado no valor das atitudes, nas mudanças que refletem arrependimento, como as lágrimas daquela mulher. Eu preciso dizer que muitas vezes Jesus está na sua casa, através mesmo desta palavra, que talvez reflita você. E você ainda está como aquele fariseu, duvidando de que ele está falando. Está duvidando que ele sabe das suas realidades. Está duvidando que ele pode mudar cada uma delas. Como sabia exatamente quem era e a realidade daquela mulher? Pecado tem consequência, sim, tem preço. Mas arrependimento tem valor, porque implica em mudança de atitude, mudança de vida. E se você soubesse o valor desta palavra e o que ela pode fazer na sua e na minha vida, você pediria hoje ainda a ajuda de Jesus para começar a dar valor ao que realmente é importante. A sua família é importante, a sua esposa é importante, a sua casa, seus filhos é importante. Coisas que não têm preço, mas têm valor. E se você pedir isto hoje de todo o seu coração, você ouvirá o Senhor dizendo, como disse aquela mulher no versículo 48, perdoados são os teus pecados. Vá, a tua fé te salvou. Comece tudo novo. Comece dando valor ao que realmente é importante. Porque quando buscamos a presença de Deus, Ele resgata o nosso valor. Terceiro aprendizado. Quando valorizamos pessoas, nossas atitudes demonstram. No versículo 44, Jesus diz: entrei em tua casa, Simão, e você não me deu água para lavar os pés, considerando que as estradas eram estradas de terra, poeirentas. Todo visitante bem-vindo recebia uma bacia de água para lavar e refrescar os seus pés. Mas esta mulher, Simão, não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Simão, não me deste ósculo, que é um beijo no rosto, que diria que eu sou bem-vindo, mas esta mulher não cessa de me beijar os pés. Simão, não me ungiste com óleo, mas ela ungiu os meus pés com o melhor bálsamo de nardo puro. Esses 3 gestos, água para os pés, beijo no rosto e óleo para refrescar, eram um sinal de que o visitante era bem-vindo naquela casa e a confirmação de que, na verdade, tudo o que eles desejavam era pegar Jesus numa armadilha. Mas o coração daquele fariseu
foi exposto. Porque nenhum daqueles gestos havia sido feito para com Jesus. Apesar do mestre assentar-se para comer com Simão, um anfitrião que era leproso. No Evangelho de Marcos diz ainda que alguns que estavam à mesa disseram a respeito do gesto daquela mulher. Para que esse desperdício? Usou tudo para Jesus. Use tudo para Jesus. E eles continuam dizendo assim: poderíamos vender aquele bálsamo de nardo por mais de 300 denários e dar aos pobres. Talvez depois de tirar a sua comissão. E talvez o primeiro pobre da lista seriam eles mesmos. Mas Jesus ressalta a diferença de preço e valor e diz: os pobres sempre os tendes convosco, e a mim nem sempre tendes. Jesus estava dizendo: valorizem a minha presença, que hoje está com vocês. Esta mulher fez isto e para sempre será lembrada. Jesus disse: valorizem a minha presença, que hoje está com vocês. Amados, é tempo de valorizar a presença daqueles que hoje estão conosco. É um convite da palavra do Senhor. Eu quero lembrar o que nos faz ser lembrados. Não é o preço do que vestimos ou temos, mas o valor do que fazemos para o ser humano, para as pessoas, e o tempo que passamos juntos. Isto só pode vir de Deus e não tem preço, mas tem valor eterno. Nesses dias nós temos ouvido: quando tudo passar, quero tomar um café com... E aí vem aquela lista de nomes. Quando tudo passar, quero tomar um café com... Quando tudo passar, vá a sepultamentos. Porque antes não tínhamos tempo e hoje eles passam sem que possamos vê-los. Quando tudo passar, valorize a presença e não presentes. Quando tudo passar, sua família em primeiro lugar. Porque quando tudo passar, lembre-se que ela foi o seu abrigo. Mesmo quando tudo passar, abrace e beije, porque até o próprio Jesus lembrou a importância desse gesto, quando disse a Simão: não me deste ósculo, não me deste um beijo no rosto. Quando tudo passar, em seu coração, em nome de Jesus, fique gravado a diferença entre o que apenas tem preço e o que realmente tem valor. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a guardar estas palavras em nosso coração. Quando tudo passar, e vai passar, teremos aprendido o que realmente tem valor. E eu quero lembrar que existe uma prece escondida na publicação que eu citei no início desta palavra. Quando aquela pessoa diz: de repente, tudo o que se precisa é da misericórdia de Deus, porque nada mais importa. E eu quero lembrar para você que esta é uma oração respondida no Salmo 36, que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus está disponível. E que a semelhança de Jesus, nós possamos, através do amor de Deus, amar pessoas, porque para Ele é o que realmente tem valor. Feche os teus olhos. Pai amado, te agradecemos pela tua palavra. Possamos, ó Deus, voltar a ter o teu olhar em relação àquilo que realmente tem valor.
que possamos valorizar, ó Deus, aqueles pelos quais o Senhor deu o seu Filho amado. Queremos valorizar aqueles pelos quais o Senhor veio a esta terra, nasceu, cresceu, viveu, abençoou e nos ensinou o caminho, ó Pai. O caminho que olha para o ser humano como aquilo que realmente é o que de mais importante pode haver, que é o que realmente tem valor. E nesta hora, se existe alguém que tem, ó Deus, estado triste ou angustiado ou deprimido por achar que não tem valor por alguma situação que viveu, que nesta hora este valor possa ser resgatado pela tua presença bendita e possa lembrar que na verdade é amado do Senhor, é filho de Deus, é menina dos olhos de Deus, como diz a tua palavra. Te agradecemos, Pai, pela tua presença, porque na verdade ela é o que realmente tem valor em nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.